estava entrevistando o Cazuza pela primeira e única vez. Não, a gente... Primeira e única vez. E já havia, provavelmente, uma predisposição para contar que ele era soropositivo. E eu acho que ele me testou quando ele, no começo da entrevista, falou assim, toma, vinha comigo. Eu falei, toma. Eu falei, então toma aqui no meu copo. E eu tomei, porque mesmo em 1989, eu tinha alguma informação e eu sabia que o HIV não era transmitido de você tomar no copo do outro. Claro. E eu acho que ele, né, e aí depois a Lucinha me confirma isso na própria biografia, essa cena bizarramente foi parar no musical do Cazuza. Eu fui assistir o musical e tem uma cena, Zeca Camargo está aqui. Eu falei, eu sou do palco. Sou eu. Foi eu. E assim, eu já fui em aulas, em faculdades, que a minha entrevista é uma referência de como tratar um assunto delicado com respeito. Claro. Né? Coisa que hoje quase que já é uma página virada. Mas eu mantenho isso. Eu acho que os artistas reconhecem essa capacidade. Eu e várias pessoas. Você sabe que muita gente... Muita gente não. Muita gente é muita gente. Mas tem gente que reclama do nosso jeito de fazer entrevista porque acha que a gente é pouco combativo. Só que eu não chamo ninguém para conversar, para combater, o que não me impede de fazer, eventualmente, perguntas difíceis. Exatamente. Óbvio. Mas a gente está numa relação respeitosa foi a sua com o pergunta entrevistado. pro Cazuza, como vai sua saúde? Foi. Não foi do tipo, você tá com HIV? Não. E preparado para uma resposta que ele tinha já automática. Eu estou com uma doença misteriosa que ninguém sabe o que é. E aí, eu tinha ia sair pra turnê, vamos lá, né? Aí ele, recapitulando e tal, bota aí que eu tô com a maldita. Aí eu fiquei nervoso, porque eu não tava gravando. Pra começar, não tava gravando. Era pra caderninho da Folha. Bloquinho de notas. E aí, eu falei, então, mas caso, o que é a maldita? Bota aí que eu tô com AIDS. Pode botar, entendeu? É que vocês querem? Eu já tinha desse óbvio que é uma cena marcante. Estamos falando de quase 40 anos que isso aconteceu. E de Cazuza. E eu fui muito nervoso. Voltei pra Folha, pro meu apartamento lá onde eu morava, o quarto onde eu morava, e liguei pra Folha, telefone ainda, né? Não tinha zap. A matéria foi de telex. E aí, literalmente, eu ouvi parem as máquinas. E entrar na quarta-feira, isso entra amanhã. Primeira página. Foi a minha primeira página. Não com uma notícia bacana, mas com uma notícia bem dada. Eu gosto de falar assim. Então, isso é possível. Todos os artistas respeitam, assim. Eu mesmo fora da TV convencional agora, eu faço um programa muito específico, nem é de showbiz ali, né? Às vezes eu peço uma coisa para alguém, para um músico e tudo, me responde na mesma hora. Agora para o Clube do Livro, qual livro você está lendo? Me responde na hora porque sabe que vai ter um bom tratamento honesto ali, entende? E fazendo pergunta difícil também. Você lembra? Isso. Nós estamos falando de Cazuza, isso aqui. Logo no meio da pandemia, eu fiz uns projetos incríveis para Deezer. Sim. Um deles chamava Pop Story, que era entrevistas com esses ultra novos, assim, entende? E que era uma loucura. Eu já era cinquentão e eu tava entrevistando Manu Gavassi, a Luísa Sonza, a galera que bombou mais depois. E eu falei, cara, será que... Aí aconteceu uma coisa muito bacana, porque eu saquei nessa série. E eu rapidamente tô contando isso porque a Luísa Sonza, que é uma querida e eu acho brilhante, uma super artista pop, ela fala, eu só dou entrevista pra você, né? porque ela falou, cara, é incrível que eu falei pra você coisas que eu falei que eu não ia falar no começo, porque você cria um clima que isso. E aí tinha uma coisa legal que eu acho que é uma conquista também, que de mim, de vários colegas, mais da minha geração, assim, que para essa galera ser entrevistada pelo Zé Camargo era nossa, essa entrevista vai ser. Cheguei lá. Cheguei lá, entende? Eu não fiz com essa. Eu saquei isso ali, porque todo mundo falou assim, cara, fiquei nervoso. O João, o Silva. O Silva já contei, Silva, você é o pior entrevistado, a pessoa mais tímida do mundo. Boa sorte se tiver o Silva aqui um dia. Eu já falei pra ele. Ele melhorou muito, inclusive. Desenrolar. Muito, desenrolar. Mas era uma galera que ficava até às vezes nervosa porque tava falando comigo, entende? E que isso era muito legal. Esse reconhecimento, para mim, é o maior prêmio da carreira, assim, eu acho. Isso é fantástico. O Zeca... Sem trocadilho. Não. Foi sem querer. Absolutamente sem querer. Vou acreditar. Juro por Deus. Que delícia. Não, o pior é que totalmente que ele sempre fala. O pior é isso. É uma palavra que eu uso, talvez tenha que usar menos. Você foi lá no início, você foi repórter, colunista, editor da Capricho. Sim. Num tempo em que a Capricho era
um canhão, era a maior publicação jovem do Brasil. Era a terceira revista da Editora Abril. É isso. Era Veja, eu acho que era Manequim, que era uma coisa louca, porque o Brasil comprava Manequim. É verdade. Por causa dos moldes. Verdade. E a Capricho era a terceira, mais do que Cláudia, mais do que Nova, mais do que tudo. Isso no tempo de Tomás Souto Corrêa, uma lenda do mercado editorial. Eu aprendi demais. E você foi moldado ali no início pela Mônica Figueiredo. E agora eu vou ser cabotino aqui, que nós temos isso meio em comum. Por quê? Porque a Mônica Figueiredo foi a pessoa que me deu meu primeiro emprego em jornalismo. Onde? Eu fui secretário de redação dela na Pais e Filhos. Ela, assim, putz... Que era um vulcão de criatividade e de temperamento também. Não, mas escuta, eu falo assim, graças a Deus, entende? As pessoas mais geniais e boas de trabalhar são aquelas que te colocam no conflito. O Luiz Nascimento, meu ídolo, quinta-feira de semana retrasada, fui pro Rio para o lançamento do livro dele. Eu escrevia e-mails quilométricos para eles falando do Fantástico. Ele chegava para Eugênia, sabe o quanto que a gente conta? Que a mulher dele, que foi diretora da Globo News, olha o que o seu amigo escreveu. Que é outro furacão. Que é outro furacão. Olha o seu amigo me escreveu. No dia seguinte a gente estava conversando. Porque não tem nada melhor do que ter um chefe que você aborda, approach assim, com um certo receio. Você tem um chefe que fala assim para tudo, desculpa, merda. Porque você fala, qual é o critério, entende? Não, você perde a referência do respeito ali, você já não sabe um respeito o desafio. Até hoje. Isso é um problema nas redações de hoje, que todo mundo é autor hoje em dia na redação. Como não tem mais editor para questão financeira, né? Você tem os super poderosos, só que não são. Eu vejo o meu texto e ninguém... Veja o texto e muitas vezes nem releio. Eu não estou querendo fazer uma cruzada contra vocês jovens. E tem gente jovem que eu falo que gostaria de montar uma redação com essa menina, com esse cara. Tem um monte. Mas a maneira como as redações são hoje em dia, a gente conhece um pouco, não tem espaço, não tem tempo, mas às vezes não tem saco de ler novamente uma coisa que eles escreveram. Sim. Que é uma loucura. Então, voltando para a Mônica, que é maravilhosa. Você nunca sabia como é que a Mônica tá. Nunca. Chegava, beleza. Mas é a pessoa que também me deu oportunidades incríveis. Eu acho, a gente ficou amigo né, por causa da MTV, né? O Tomás, brilhantemente, o Tomás e tantas coisas brilhantes, ele uma vez chamou, olha só, como era uma reunião, era o Luciano Huck, quem era? Esqueci a pessoa da Vejinha, São Paulo, e a Mônica Figueiredo, para fazer uma Vejinha Tim. Olha que coisa, olha a cabeça do Tomás, entende? Então, Luciano Huck, que obviamente estava falando com essa galera no Jornal da Tarde, se não me engano, eu da MTV, a Mônica Figueiredo da Capricha, a própria pessoa da Vejinha. Cria aí. Não deu certo, mas, cara, é alguém que tenta. Isso. Que é maravilhoso. Claro. Eu sou pelos projetos fracassados, total. Claro. É isso. Sai um bom numa hora. Entende? Então, o Tomás era isso. E aí, fiquei amigo da Mônica, por uma afinidade incrível. Quando eu deixei a MTV, primeiro telefone que tocou, deixei a TV Cultura. Primeiro telefone que tocou, Mônica Figueiredo, você vai fazer Capricho comigo agora. Me levou pra Campos Jordão, ficamos um fim de semana lá, bolando coisas pra fazer, e eu era aquela aves rara, né? Tinha eu e o Fernando Luna, dois meninos na redação da Capricho. Só mulher. Areia pra cá, era o nosso aranha, assim, mas era novamente, nossa, trabalhei com tanta gente incrível, da Professora Borja, Teté Ribeiro, a própria Mônica era maravilhosa, era maravilhosa. E a Mônica era uma pessoa que falava, amanhã, todo mundo aqui meio-dia, Zé Miguel Wisnik vem falar pra gente sobre Guimarães Rosa. Ué, pra Capricho? Tinha. Eu nunca teve uma palestra com Paulo Mendes da Rocha. Tem uma pergunta sobre isso. Da Capricho, eu cito isso, eu falei, what the hell, entende? E aí, sei lá, não saiu artigo nenhum. Mas era alguém que botava, assim... Que abria a tua cabeça, né? Eu lembro de duas coisas que ela falava muito. Quando ela detestava alguma coisa, ela virava e falava assim, jornalismo, cadê o jornalismo? E ela era uma boa jornalista. Muito boa, com aquela loucura toda. Grandes perguntas e grandes pautas. E a outra que eu aprendi, e aí serviu muito também pra minha carreira... Na sequência dali, alguns anos depois, claro, mas que depois eu fui me tornar editor de política na Globo News, e a Mônica falava muito, editar é escolher. Não, isso por isso total. que é tão difícil. Por isso que é difícil, exatamente. E aí o melhor texto
que você pode pegar é o que é mais difícil de editar. Porque é difícil de você escolher o que tirar dali. Mas ao mesmo tempo, sobretudo quando é alguma coisa que você escreve, você vê, a gente aqui antes falou, meu texto que eu vou mandar pra Folha tá estourando 300 toques. É impossível. Com o pé nas costas. Claro. Não existe nenhum texto perfeito. Claro. Eu vou contar uma resenha sem contar o nome do repórter, porque na nossa época de Folha, eu fiz Folha entre 87 e 90. E a Ilustrada era mais borda, né? Era Simão gritando, eu não sei fechar esse jornal. Era maravilhoso. O Giron, o Fernando Scalzo. E todo mundo fumando na redação. Não, e menos eu nunca fumei, graças a Deus. Mas sim, direto. E aí tinha um repórter que sempre entregava tudo muito atrasado. E aí, quando entregou, tipo, fechamento ali, que inacreditável. Fechamento, pra quem não sabe, antigamente tinha hora pro jornal ficar pronto, né? Ali, você tinha que mandar ali. E aí, falei, fulano, cadê seu texto? Tá enorme! Tá pelo menos 2 parágrafos maiores. Corta os 2 primeiros parágrafos. Você fala, você sabe que é lead? Como assim? Então corta os 2 parou, últimos. assim, então, assim, corta os 2 primeiros parágrafos. Você pode até fazer uma poesia. Se fosse os últimos. E eu editando, tira os 2, ninguém me reparou. Não sei o que, então, e a Mônica falava, editar é escolher. É muito. E que eu acho que essa frase é do Tomás. Ah, pode ser. Pode ser. Ou se não porque é, ela pegou também do outro, referenciava porque também eram com amigos, muita admiração. Assim. Tomás que morou aqui do lado, sabia, né? Muito tempo.